Pois é, está aí o comentário da nossa Lília. E aí, Lília, novidades desse curso essa semana, semana que vem, mês que vem? Sim, retomamos na primeira semana, primeiro final de semana de setembro, terceiro e quarto módulos da formação em coaching. Isso lá em? Isso em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Né? Mas Turmas do Vale dos Sinos. Mas a agenda está cheia até o fim do ano. A agenda está lotada até o final do ano. Cursos bom, né? do Fazer Acontecer também em setembro teremos 17. Eu vou te fazer uma pergunta assim, como é que tu vês assim, esse despertar das pessoas? Porque eu sei que tu lança um curso e em seguida já está, poucas horas está cheio, né? O pessoal está despertando para isso, né? Sim, bastante. Nesse momento em que nós vivenciamos mesmo de crise, né? Muita perda de emprego, enfim, as pessoas precisam se conhecer e buscar recurso de onde elas não imaginam que tem, né? E potencializar também em outras atividades, e por que não em outras carreiras, né? E aí, nosso senhor? Como é que tá o amigo? Bom dia. Hã? Bom dia. E aí, o inverno chegou ou não? O inverno está indo, né? Embora. Eu estou fazendo assim, as últimas utilizações. Não, eu não quis dizer nesse sentido, está bem, porque na verdade é o seguinte, nós estamos na temperatura mais ou menos primaveril aqui, mas há muita variação de temperatura, a gente tem que estar... Eu saio de casa às 6 da manhã em ponto. E hoje eu saí de casa 9 graus. Então, vai voltar com 24, 25 graus. Efeito cebola. Vai jogando dentro do carro. Primeiro vai isso, depois... ter opção, né? Qual é a tua expectativa aí desse desenrolar aí desse processo do impeachment, né? Porque isso vai impactar muito nessas questões todas que tu trata, que é a reforma da Previdência, que é uma das duas mais importantes que o Brasil precisa, claro, fora a reforma do Estado, que a gente tem falado, mas a reforma da Previdência e a reforma do trabalho, trabalhista. Essa história da reforma do Estado, ampla, né, como você disse, tem que acontecer. E o momento histórico é esse, a partir da definição do Temer como não mais interino, mas para findar, efetivo até acabar esse mandato, é um momento histórico, por várias razões. A primeira, ele não tem compromisso com reeleição. Então, ele pode fazer e tomar aquelas medidas mais amargas que o país necessita. Nesse sentido, se falar, mas quais seriam essas reformas? A reforma da Previdência. Então, é evidente que está caindo de maduro essa história da Previdência. Há quanto tempo se fala em reforma da Previdência? Porque ela é deficitária, ela atuarialmente falando, ela não se sustenta, né? Isso vem só aumentando, né? Só gravidade de problema. Nem no curto prazo não se fala mais, né? Quanto mais médio e longo prazo. Ela é preciso uma medida de choque. Então, essa medida de choque na Previdência, ele pretende tomar imediatamente. Essa semana eu fiquei sabendo que a conversa entre os ministros é que não se vai mais aguardar o início do ano que vem. Uma vez publicado, sai o decreto, sai a portaria e já a nova instrução normativa vai trazer todas essas modificações. Há poucos dias também se comentava o seguinte, será que esse maior número comprovado de indeferimentos de processos e retardamento de despacho tem algo a ver? Eu não diria isso, porque o direito adquirido será preservado. O Temer além de um constitucionalista, um sujeito que vem da área jurídica, ele é um promotor, ele não arriscaria uma coisa assim. Mas aquele imediatismo ali vai ocorrer. Então, o que eu penso a respeito de reforma da Previdência? Aquele movimento mais óbvio é o seguinte, estancar, prorrogando, né, a idade mínima, é uma ocorrência assim, inevitável, e, no segundo momento, o tempo de contribuição. Então, essas duas. A estrutura do cálculo, a mecânica do cálculo não vai ser mexida, não está sendo cogitado. Fica valendo, né, de 94 para cá, a média, quem puder aumenta, ou quem está lá em cima pode administrar, pode até baixar um pouco, mas administrando essa média. Então, o valor, a estrutura do cálculo e essa mecânica não será mexida. Mas, com relação ao tempo de contribuição e à idade, é absolutamente certo que vai integrar o primeiro movimento na reforma da Previdência. Essas duas coisas é inevitável.
No segundo ponto, o que o governo tem que cuidar? Eu estava analisando essa semana, seja um aspecto que a gente às vezes não dá o devido valor. Né? Como eu frequento o INSS assiduamente, eu tenho observado o seguinte: há um descompasso entre aqueles funcionários que estão trabalhando, né, e os próximos que serão contratados, ou a última contratação que houve e a penúltima. Há um descompasso muito grande, o governo não cuida desse detalhe. Hoje existe um represamento fictício de funcionários públicos aptos a se aposentar. Por quê? Porque o governo tinha colocado que a gratificação de produtividade incorporaria o salário deles ao se aposentar. Isso não foi cumprido. Então, fazem a greve, negociam, então vai ser cumprido. O que acontece hoje, então? Temos aí em torno de 30% a 35% dos servidores com todas as condições de se aposentar. E, ao mesmo tempo, uma carência muito grande de servidores na Previdência. Se essa leva de 35%, estimada hoje, pode ser um pouco maior, no momento que isso for implementado e eles se aposentarem em bloco, imagina a repercussão disso lá dentro da Previdência. Então, os servidores públicos, eles têm que ser administrados não só como uma ferramenta, mas também como um mecanismo que tem que ser cuidado, como fazer uma revisão, administrado. Olha, nós temos uma quantidade X que deve se aposentar. Então, essa mesma quantidade tem que ser admitida e treinada para não deixar esse descompasso. Então, em relação à Previdência, esses dois fatos, a reforma da Previdência e o cuidado com o funcionalismo, vai trazer benefício para os segurados. Tá certo. A qualidade no serviço. A qualidade no serviço, a prestação. Que é o que nós sempre temos defendido aqui, essa questão da reforma do Estado com a consequente introdução de critérios, de instrumentos de meritocracia, para as pessoas, não só elas terem a sua vida profissional planejada dentro da instituição, mas elas se qualificarem e darem uma boa resposta para quem, afinal de contas, lhes paga o salário. Há pouco tempo atrás, só para concluir essa minha explanação aqui, havia uma valorização do servidor com avaliações permanentes. Né? Chegava o fim do ano, saía uma avaliação e havia, então, uma progressão, um benefício ali. Isso foi abolido há mais de 10 anos e hoje aquele funcionário que mostra trabalho e aquele funcionário relapso tem os mesmos índices de aumento. E isso não pode acontecer. E isso acontece, daí o camarada que faz, que se prepara, que quer dar o máximo de si, ele acaba assim, bom, para que eu vou fazer isso? Se eu vou ganhar a mesma coisa, eu não vou ser valorizado por isso. Então esse é o maior desestímulo que tem dentro do corpo funcional brasileiro. Bom, isso é uma questão muito complexa, nós já falamos, reforma do Estado dá para fazer 40 programas aí, a gente não vai discutir tudo que é necessário discutir. Abraço, obrigado, uma boa semana. Amém. Um rápido intervalo, já voltamos.